Beleza? Quem aqui faz programação funcional, aplica no código, tem alguma ideia? Quantas pessoas aqui? Beleza. Quem aqui acha que não tem nenhuma ideia? Beleza, está bem dividido, é bom. Bom, a gente vai começar essa palestra aqui de forma simples. Eu vou começar explicando de forma básica os principais conceitos de programação funcional e depois eu vou mostrar algumas construções funcionais que são legais em Python e que a gente pode estar usando para deixar o código da gente mais interessante. Vamos lá, então. Bom, primeiro quem sou eu? Anderson Rezende, lá de Recife. Trabalho na Vinta. Tenho mais ou menos 4 anos de experiência, Python e Django. 4, 5, mais ou menos. Tá aí o Twitter, tá aí o GitHub também, tá certo? Bom, algumas contribuições que eu já fiz. Eu gosto de contribuir. Não contribuo tanto, mas sempre que der eu estou lá devagarzinho fazendo uma contribuição. E aí é uma coisa boa, eu comecei contribuindo com a documentação do EDX. Então, quem nunca contribuiu aí, pode começar contribuindo com documentação. É massa, você já pega todo o flow de contribuição e já ajuda bastante, beleza? Tem outras contribuições aí também, alguns projetos da Vinta, alguns easy fixes do Django lá, tem uns bugzinhos mais simples do Django que são fáceis de resolver. Então vamos lá, vamos fazer essa contribuição aí também. Bom, o que é então programação funcional? E aí, para a gente entender um pouquinho o que é programação funcional, eu vou começar comparando, porque eu acho que é legal a gente comparar, a gente aprender alguma coisa comparando com algo que a gente já usa e a gente provavelmente já tem essa prática no dia a dia. Então, eu vou comparar aí programação funcional com modelo imperativo, que a gente aplica basicamente com programação orientada a objetos, que eu acho que é o que todo mundo aqui deve usar, tem grande maioria, e é como a gente vem fazendo em Python sempre. Então, vamos lá, como é que a gente pode comparar o que é que está acontecendo aí? Bom, primeira coisa, primeira diferença aí grande, primeira característica que a galera usa aí para estar falando de programação funcional, para estar comparando. É a diferença aí entre statements versus expressions, tá certo? Então, a galera diz muito o quê? Quando a gente está usando statements, a gente está fazendo isso no modelo imperativo, geralmente programação orientada a objetos, a gente está dizendo como fazer as coisas. Então, vamos lá. De forma bem simples, isso aí é simplesmente um for, que está somando aí o valor de uma lista. A gente vai, declara a lista em cima, declara uma variável total aí, percorre esse for aí, tá certo? Vai somando e no final tem um resultado. Como é que a gente faria isso de forma funcional? De forma declarativa, simplesmente dizendo o que eu quero, tá certo? A gente teria a lista e a gente faria ali um sum passando os números, beleza? Então, essa ideia de declarativo, ela está associada a 2 conceitos principais. O primeiro é esse, é a ideia de você simplesmente o que você quer. A gente não faz uma receita de bolo fazendo passo a passo, não. A gente simplesmente vai lá e pede o que a gente quer, beleza? Outra coisa, statements versus expressions. O que seria um if statement? Está ali embaixo. Ó. If true, return, o else, return, beleza? Como seria um if expression? Esse if aqui do lado, que a gente também faz em Python, tá bom? Esse daqui, ó. A gente simplesmente, com essa linha de código, a gente retorna um valor. Qual é a grande diferença? Quando a gente usa statements aqui, por exemplo, eu não posso passar isso como argumento de uma função, beleza? Aqui, se eu estou usando, ó, eu posso passar essa expressão como argumento dentro de uma função, porque ela sempre retorna um valor para mim. Então, essa é a grande sacada, a diferença entre statements e expressions. Vamos lá. Bom, outro ponto que a gente pode comparar aí programação funcional com programação orientada a objetos é a questão da mutabilidade e imutabilidade. Qual é a grande sacada aí? Quando a gente está fazendo programação imperativa, programação que a gente está sempre alterando o estado, a gente tem um valor inicial e a gente vai alterando o valor daquela variável. Olha como a gente está fazendo aqui. Ó. Nessa função de soma aqui, a gente tem uma variável total e vejam que na minha iteração eu estou modificando o valor dessa variável total. No final eu vou ter um novo valor, mas eu tenho que fazer essa modificação aqui. Então eu chamo ela aqui e dentro do meu código eu estou sempre modificando o valor de total. Se a gente for fazer isso com imutabilidade, o que é que a gente poderia usar? A gente poderia usar, por exemplo, recursão. Na minha função recursiva aqui de soma, se vocês perceberem, eu em momento nenhum eu estou alterando o valor de alguma variável, tá certo? Em momento nenhum eu estou fazendo isso.
E se vocês olharem aqui também embaixo, a função recursiva, ela passa uma ideia, mais ou menos, do que você está querendo. Porque aqui eu digo simplesmente, ó, o valor do primeiro da lista mais a soma do resto. Então, fica mais claro, fica mais explícito aí o que é que está acontecendo. E eu também não estou modificando nenhum valor de variável aqui. Ela vai fazer várias iterações e, no final, vai me dar esse resultado. Outra coisa, como a gente está trabalhando com mutabilidade e mutabilidade, como é que eu alteraria uma lista fazendo uma mutação nela? Modificando essa lista. Geralmente, como é que a gente faz? A gente chega aqui, tem uma lista de frutas, a gente dá um append e está lá o novo valor. O que é que aconteceu? Eu fiz uma mutação da primeira lista, eu modifiquei essa lista. Como é que eu faria isso usando programação funcional? Como é que a programação funcional faz, já que ela está sempre prezando pela imutabilidade? Eu teria primeiro aqui a lista, e aí o que é que eu faria aqui? Eu teria a lista inicial, e aqui eu estou retornando o quê? Uma nova lista. Eu não estou modificando a minha lista inicial. Eu estou adicionando aqui mais um elemento, mas retornando uma nova lista. Então, essa é a grande sacada. Quando a gente está fazendo sempre isso de... A grande sacada, a grande discussão que a galera tem de programação funcional versus imperativa e orientação a objetos, são esses dois pontos. Primeiro, um código mais declarativo, e segundo, essa questão da mudança do estado. Na programação funcional, a gente vai estar sempre tentando não modificar o estado. A gente vai estar sempre retornando algo novo sem mudar o estado anterior. O que é que isso ajuda a gente? Por exemplo, eu já trabalhei num projeto de uma empresa que a gente tinha uma função que ela tinha, para vocês terem ideia, 300 linhas. Tipo, já era um absurdo isso aí. Já devia estar quebrado, já devia ter sido feito de outro jeito. Agora, imagine você debugar uma função de 300 linhas, você tem um problema e você quer saber lá embaixo o valor de uma variável. Então, você vai ter que estar debugando tudo. E por que aquele valor daquela variável chegou lá embaixo diferente? O que é que aconteceu nesse caminho? Tá certo? Então, essa questão de você estar sempre mudando o valor de uma variável, ela também dificulta na tua questão de debugar. Se tu tem um valor inicial lá, que tu sabe qual é, e tu explicitamente tu vai modificando isso, tu vai criando, passando outras variáveis com novos valores, tu tem um melhor controle no teu código de onde é que as mudanças estão acontecendo, tá certo? Fica mais simples tu acompanhar isso daí. Vamos lá. Pronto, aí esse é o exemplo anterior, eu dupliquei aí. Bom, qual é uma outra característica da programação funcional? É a composição. Quando a gente está fazendo orientação de objetos, o que é que a gente faz muito? A gente usa muita herança, tá certo? A gente define uma classe base, a gente herda dessa classe, e a gente está fazendo isso o tempo todo em Python. Quando a gente vai para programação funcional, a gente não pode estar fazendo isso. Então, a gente vai fazer a composição de funções. A gente vai sempre estar fazendo funções menores, e essas funções menores, quando a gente vai juntando elas, elas vão dando para a gente o quê? Toda aquela funcionalidade que a gente quer. Essa é a grande sacada. Isso também ajuda o quê? Ajuda a gente a testar. Quando a gente tem que testar funções menores, funções mais simples, os nossos testes eles ficam mais unitários. A gente consegue testar cada teste individualmente mais fácil. Isso facilita para a gente. A gente não tem que testar uma função inteira, já criando todo um contexto em volta dela, já passando uma série de valores para testar o input final. A gente pode testar tudo em pedacinho e depois a gente pode testar a função maior, mas sem se preocupar tanto, porque a gente já testou as funções menores. Então, a ideia de composição de função aí é uma função simples, tá certo? Ela simplesmente retira os espaços em branco, tá certo? E depois diminui aí o valor. Então, é uma composição, tá certo? Eu estou primeiro aplicando uma função que retira os espaços e depois eu estou deixando isso menor. Isso, aqui eu estou criando essa função, mas tem um módulo em Python, esse tozi, que é bem legal, que ele traz para a gente no Python uma série de funções da programação funcional que não tem na linguagem do Python. Então, a gente pode importar esse módulo aqui, pode dar o pip install nele, e aí a gente usa essa função aqui, compose, você passa duas funções nela, e ela vai te retornar uma nova função. E aí, quando tu passa o teu valor aqui, vai fazer exatamente isso daqui de cima. Vai aplicar primeiro uma função no teu valor, e depois outra função. Então, essa é a ideia de composição de funções. Pip install tozi aí. Bom, então vamos lá. Programação funcional em Python 3. É bem simples e muita gente às vezes acha que não está usando, mas acha que não está usando porque talvez não saiba ao certo o que são as construções funcionais que estão presentes em Python. Mas vamos lá, vamos entender isso aí rapidinho. Esses conceitos também são fundamentais.
O que seria a ideia de First Class Functions? Bom, está aí a descrição, mas explicando para vocês de forma simples, é o seguinte: uma função, quando ela é tratada como dado, uma função que você consegue passar ela numa variável, uma linguagem que permite que você passe uma função como argumento em outra função. Essa linguagem, ela possui o quê? First Class Functions, funções tratadas como dados. E aí, como na programação funcional a gente está tendo sempre essa sacada, está sempre fazendo muita função, muita composição, passando muita função dentro de outra função, então elas têm esse potencial daqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma lista de frutas e essa função está fazendo o quê? Está dando sorte nessas frutas, beleza? O que eu quero mostrar para vocês aqui, a ideia de First Class é o seguinte: eu posso passar essa função sorte como uma variável, como um valor para outra variável, beleza? Então, essa minha variável aqui, mais sorted, se eu passar o mesmo valor para ela, ela vai ter o mesmo comportamento. Por quê? Estão fazendo a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, First Class Functions, eu consigo passar uma função como valor para uma outra variável. Se você comparar, vai dar true. Tá certo? Bom, e o que seriam aí High Order Functions? Como a gente tem First Class Functions, como a gente tem na programação funcional uma função sendo passada como dado, sendo passada como valor, isso permite a gente ter High Order Functions, que são o quê? São funções que recebem uma função ou que retornam uma função, beleza? Então, High Order Functions são funções que recebem uma função ou retornam uma função. O que é que essa função está fazendo aqui em cima, essa converte? Eu passo um número para ela e eu digo para que eu quero converter, beleza? Então, essa minha função ela é uma High Order Function. Por quê? Porque ela recebe outra função. Olha o que eu estou fazendo aqui. Ó. Recebo a função e aplico o número nela. O que é que está fazendo? Se eu passar nessa converte um float 20, ela converte para float. Se eu passar aqui o str10, ela converte para 10. Beleza? Então, aí a gente tem uma High Order Function. Qual seria uma High Order Function bem famosa que a gente usa o tempo todo? Map. Eu acho que praticamente todo mundo aqui já usou um map em Python. Não estava afim de fazer um for, de fazer lá a paradinha toda, usa o quê? Usa um map mais declarativo, beleza? É uma expressão e também preza pela imutabilidade, beleza? Porque vai retornar uma nova lista para a gente. Vamos lá. Eu tenho uma função simples que dobra um número aqui, double. Eu tenho a minha função map, eu passo a função double para ela e passo a lista. Ela vai aplicar para cada valor da lista essa função double. Bem simples. E vai retornar uma lista nova. Se eu passei essa minha lista aqui, ela retorna uma lista nova, toda duplicada. Beleza? E qual é a grande sacada de map aí? Ela é uma expressão, tá certo? Ela está retornando um novo valor para mim, ela retorna um valor para mim. Ela também é imutável, ela também preza pela imutabilidade, porque ela não altera a minha lista inicial, ela está retornando uma nova lista para mim, eu não estou fazendo uma mudança de estado nesse sentido. E ela é uma High Order Function, porque ela recebe uma outra função e passa aí a lista nela. Vamos lá. Bom, outra grande característica da programação funcional são as funções lambda. Em Python, lambda é feio. E a gente não tem todo o poder que a gente tem em outras linguagens funcionais, beleza? Essa aqui, você declara lambda, você diz o valor que está recebendo, e aqui você está multiplicando por 2. É aquele mesmo double inicial. Ao invés de eu criar uma função double, eu criei essa função lambda aí. Por que eu botei aqui que é errado se eu passar esse lambda aqui dentro de uma variável? Eu posso fazer isso? Posso. Vai estar funcionando como aquela função double? Vai. Só que a galera diz o quê? Lambda expression é justamente para você usar ela como uma função anônima. Beleza? Eu quero usar simplesmente essa função ali naquele ponto do código. Eu só quero estar usando ali naquela minha parte do código. Eu não preciso estar nomeando isso. Eu posso simplesmente passar essa lambda expression dentro de outra função. Então, eu posso usar essa lambda aqui dentro do meu map. Vai fazer a mesma coisa que fez aqui com o double. Beleza? Só que ao invés de eu declarar esse double, que eu só vou estar usando aí, eu criei essa função lambda, essa lambda expression, que retorna uma função para mim anônima, e aí está fazendo a mesma coisa. Essa minha função está recebendo esses valores daqui e está duplicando eles. Por que é que eu estou tendo que converter para uma lista aqui? Porque aqui é Python 3. Em Python 3, funções como map, filter, elas retornam para a gente um iterator. Então, a gente não vai ter o valor, de fato,
se eu chamar o map direto. Vai ter um iterator, e para eu acessar esses valores, ou eu tenho que percorrer eles, ou eu preciso converter eles aqui para uma lista. Bom, vamos evoluir esse código um pouquinho, vamos chegar numa outra construção funcional que tem em Python, que veio de outras linguagens funcionais. Isso é importante. Funções como map, filter, que a gente usa no dia a dia, list comprehensions, que a gente vai ver aqui agora, elas não estão no Python, não foram inventadas no Python. Elas são construções funcionais de outras linguagens funcionais, tá certo? Que o Python decidiu incorporar para aumentar a sua biblioteca, para deixar o código melhor. Outra coisa que é importante falar, que eu devia ter falado no início, é que Python é uma linguagem multiparadigma, tá certo? Então, você tanto pode usar orientação a objetos como programação funcional. Agora, claro, a maior ênfase do Python está na orientação a objetos, tá certo? Se a gente for olhar cada versão nova do Python, ele vem trazendo mais funções da programação funcional para a gente. Agora, o foco ainda é bem maior orientação a objetos. Mas a gente pode usar essas funções aqui para deixar o nosso código mais legal. Vamos lá, o que é que está acontecendo? Vamos evoluir esse código aqui. Como é que a gente faria inicialmente, num caso clássico, envolvendo mutabilidade, envolvendo statements? Seria isso aqui. Declara a lista lá em cima, uma lista vazia, percorra essa lista, e aí eu retorno aí, para cada nome de cachorro, eu boto o big antes e retorno tudo. Vejam que eu modifiquei essa lista aqui, ela era uma lista vazia, e agora ela foi modificada, eu fiz um for statement. Como é que eu faria isso aí com o map lambda que a gente acabou de aprender? Eu teria o meu map aqui, teria a função lambda que recebe o nome, faz a mesma coisa aqui de cima, ó, bota o big antes e passaria a lista de cachorros. Beleza, já melhorou um pouquinho. Estou retornando uma nova lista, não mudei nada. Como é que eu faço isso de forma mais legível, de forma mais legal em Python? Eu usaria list comprehensions, tá certo? Eu uso isso aqui, ó, fecho aqui, tá certo? Faço um for e aqui eu digo o que eu quero. Aqui eu estou percorrendo e aqui eu estou dizendo qual operação eu quero que seja feita. Então, esse código daqui, ele se comporta igual a esse código daqui. E é uma expressão também, retorna para mim um valor. Beleza? Bom, tem dois importantes módulos aí em Python. Se você for na documentação do Python, se você for no Google e você procurar por programação funcional em Python, por exemplo, existe um guia lá, que é esse guia que está aqui no link, tá bom? E esse guia, ele vai mais ou menos explicando, dando a introdução de programação funcional, então é bom todo mundo dar uma olhada nisso, que quer saber um pouco mais de programação funcional. E esse guia, ele vai começando a explicar as bibliotecas em Python que estão fazendo programação funcional, quais as funções em Python que estão fazendo programação funcional também. Então, isso aqui já é a explicação que ele diz. Tem dois importantes módulos, é o operator e o functools. O operator é um módulo muito simples. Ele vai te dar algumas funçõezinhas para tu estar usando dentro do teu código. Agora é algo bem simples mesmo. Já o functools, ele vai trazer algumas funções um pouco mais complexas que tu pode usar no teu código para abstrair ele melhor e deixar ele mais interessante. Também tem outro módulo muito legal, que é o itertools, tá certo? O itertools, ele já trabalha com a ideia de laziness, tá certo? De você ter construções em Python que são lazy, que você não tem um valor de imediato. Eu hoje não vou falar nele aqui, mas também é outro módulo muito importante e também está muito bem descrito aqui nessa documentação. É muito legal para quem quer saber mais de programação funcional em Python, dentro da própria documentação do Python. Vamos lá. Bom, o que seria o módulo operator? Eu estou importando aqui o operator.add, está fazendo uma soma para mim. É uma função muito simples. Por que eu iria precisar, por exemplo, importar o operator para fazer uma soma? Qual seria a necessidade disso? Eu poderia simplesmente, 1 mais 1, eu poderia criar uma função besta lá de soma, eu poderia usar uma função lambda, mas a gente já tem aqui algumas funções prontas no operator para serem passadas em outras funções, tá certo? Porque o operator, ele é muito bom para ser usado em high order functions, em funções que recebem outras funções, a gente já tem essa construção. Então, a gente tem essa função add e tem essa função concat aqui, que simplesmente concatena duas letras aí. Bom, vamos combinar o operator aqui agora. Eu acho que praticamente todo mundo já deve ter ouvido falar no reducer, se não ouviu, vamos lá. O reducer, a função reducer, ela recebe dois valores não, ela recebe
Você pode passar uma função nela, ou seja, ela é uma high order function, e você também pode passar uma lista nela. O que é que ela vai fazer? Ela vai aplicando os valores daqui nessa função, só que não como o map. O map retorna uma nova lista para a gente. Ela não, ela vai fazendo esse cálculo aqui. Ó. Se eu passar um operator add com a lista 1, 2, ela retorna para mim a soma. Se eu tivesse 10 números nessa lista, ela ia somando para mim. Ela ia somar o 1, 2, o resultado ela ia somar mais o 3, mais o 4, e assim vai. Então, ela está sempre fazendo essa soma daí, beleza? Então, se eu passar aqui a função reduce, o operator add, passa nessa lista, ela soma. Se eu passar o concat, o que é que ele faz para mim? Ele concatena. Ele retorna aí a string concatenada. Bom, e aí chega na parte que eu acho mais legal, que é a função que eu acho mais interessante para você estar abstraindo o código em programação funcional, para você estar evitando de estar criando várias funções para fazer alguma coisa simples, que é a função partial, beleza? E está presente também em praticamente todas as linguagens funcionais, e o Python também tem isso aí, se você usar o módulo functools. Vamos ver como é que o partial funciona de forma bem simples aqui. Ó. O que é que está acontecendo aqui? Ó? Eu importei o operator, importei a função partial. Beleza? A minha função partial está recebendo aqui uma função e um argumento. O que é que ela está fazendo? Ela nada mais está fazendo do que retornando uma nova função para mim. Só que essa nova função para mim de soma, ela já tem um lá presente. Então, eu só preciso passar o segundo argumento. Ou seja, a minha função partial, ela já retorna uma função, uma nova função para mim, meio que preparada, meio que com alguns argumentos lá já presentes. Então, se eu precisar somar aqui, o operator add, ele precisa de quê? De 2 números para somar. Mas eu já passei o primeiro aqui. Então, eu já tenho uma nova função, como se já tivesse um mais esperando pelo próximo argumento. Beleza? Vamos ver um caso mais interessante para usar isso aqui? Vamos usar aqui isso com a função sorted. Eu estou importando esse attr_getter do operator, vocês vão entender ele aqui junto. Vamos ver como é que a gente pode usar isso aí junto com o partial também. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma named tuple, tá certo? Que nada mais é do que uma tupla que você pode acessar os valores, você pode acessar os atributos. Imaginem que aqui eu estou criando um objeto pessoa, para ficar de forma bem simples, e eu posso acessar o nome e a idade dessa pessoa, beleza? Eu tenho uma pessoa, eu posso acessar o nome e a idade. E aqui eu tenho uma lista de pessoas. Tem Anderson aqui, idade 29, Renato, idade 25, beleza? E aí eu quero fazer no meu código, eu quero ordenar essa lista. Eu vou fazer uma ordenação dessa lista no meu código. Como é que eu poderia fazer essa ordenação dessa lista no meu código? Eu poderia chamar a função sorted, passando a lista, para fazer a ordenação. E aí eu digo aqui, eu digo pelo que eu estou ordenando. Essa função attr_getter, ela serve dessa forma. Ela vai fazer com que, na hora da ordenação, eu ordene pelo nome. De forma bem básica é isso. E aí eu tenho isso ordenado. Beleza. E aí agora eu quero ordenar pela idade, eu faço isso. Agora imagine que eu precise fazer isso várias vezes no meu código. Eu tenho um código onde eu tenho que sempre estar fazendo essa ordenação. Beleza? Eu teria que estar fazendo isso sempre. O que é que eu poderia fazer também? Eu poderia usar partial para isso. Como é que eu faria isso com partial? Eu acho que vocês já sacaram aí. Eu passaria a função sorted e passaria um primeiro argumento para ela, que seria aqui. Então, isso já vai retornar para mim aqui, ó, com essa linha de código, eu já estou retornando uma função aqui, que eu chamei de sortName, onde só está esperando o quê? Receber a lista. Beleza? Então, em qualquer momento do meu código que eu queira fazer esse sort agora, eu já tenho essa função sortName aqui, precisando só receber a lista. Ao invés de eu ter que toda vez estar chamando isso aqui, ao invés de eu ter que criar uma função def, sortName, fazer tudo lá dentro, eu posso usar partial, recebendo uma função que eu quero, e já dizendo, ó, sorted, eu já estou te dizendo que eu quero pelo nome. Fica esperando aí só pela lista de pessoas para fazer a ordenação. A mesma coisa aqui com a idade. Sort by idade aqui, eu só preciso o quê? Ó, sorted, eu estou partial, eu estou passando sorted, e eu estou dizendo que eu quero pela idade. Então, só fica faltando a lista aqui. E aí você pode estar usando isso o tempo todo no seu código. Lembrem que na programação funcional, o foco são as funções. Então, a gente vai ter que estar fazendo muitas coisas desse tipo, muita composição, muita organização desse tipo para estar abstraindo o nosso código. Vamos usar um exemplo mais real aqui usando o partial.
eu tenho aqui uma API, beleza? Essa API retorna para mim uma lista de usuários. Eu tenho uma lista de usuários e eu tenho aqui as redes sociais deles e às vezes vai ter aí a imagem de profile, só que pode vir vazio ou pode ser que tenha uma imagem. Às vezes vem sem imagem, às vezes vem com imagem. Eu fiz uma função aqui bem simples, tá certo? Tá uma implementação bem simples, que basicamente o que essa função faz para mim, ó, quando tu achar uma imagem de profile, retorna para mim. Se tu não achar nenhuma, tu retorna default. Beleza? Vamos lá. Então eu quero, o requisito é, eu quero retornar, eu quero pegar a imagem de profile. Beleza, eu criei essa função aqui. Só que aí a minha API dá uma mudada. Agora eu também tenho imagem de capa. Então eu quero agora não só a imagem de profile, mas eu também quero pegar a imagem de capa quando eu quiser. Beleza? E é o mesmo esquema, ela pode vir ou não. Então o que é que eu fiz? Eu criei aqui outra função que faz a mesma coisa dessa, só que o que é que muda aqui? Só está mudando aqui, ó. Aqui eu quero a imagem de profile e aqui eu quero a imagem de capa. No resto, essas funções são praticamente iguais. Então, a gente já viu que tem um fator comum aí. Então, eu posso tentar abstrair essas funções. Elas são praticamente iguais, eu só tenho alguma coisa que muda nelas. Como é que eu poderia fazer isso usando o Passion? Bom, eu poderia criar uma função base, em que eu digo que eu recebo o usuário, tá certo? E eu digo qual a imagem que eu quero. Beleza? Então, eu crio uma função base, e aqui, ó, no que era diferente entre as duas, é o que eu vou passar aqui em cima. E eu tenho essa função base. E aí eu uso o Partial dizendo o seguinte, ó, Partial, tu vai pegar a imagem aqui e essa é a imagem que eu quero. Beleza? Então, com uma linha de código aqui, eu criei uma função nova que eu só preciso passar ao usuário e vai retornar para mim a imagem de profile. Porque se eu passar profile image aqui, ó, isso aqui vai ser profile image, profile image, profile image. Se eu passar a imagem de capa, imagem de capa, imagem de capa, imagem de capa. Então, imaginem que a tua API vai crescendo, tu tem vários atributos para tu pegar, tu tem várias coisas para tu fazer, tu pode estar sempre usando isso daqui, criando uma outra função abstrata para pegar outros valores em comum e usando o Partial para simplificar o teu código. Então, tu consegue fazer isso de forma muito simples. Vamos para outro exemplo aqui bem simples. Uma função de enviar e-mail, tá bom? Eu simplifiquei aqui só para a gente entender a ideia. Mas o que é que muda entre essas duas funções aqui? Simplesmente o template. O resto todo é igual. Só muda os valores aí que são aqui esse template bem-vindo e aqui esse template de pagamento. Ou seja, a gente já viu que a gente está duplicando a maior parte desse código e a gente pode tentar abstrair esse código de alguma forma. Como é que a gente faria isso? Criaria uma função para mandar um e-mail base, beleza? E aqui a gente receberia o template que a gente quer. A gente mantém o user e agora a gente está recebendo o template que a gente quer. Então, se eu uso o Partial agora, eu recebo a minha função base e eu digo qual o template que eu quero, beleza? Então, o template bem-vindo vai estar aqui e aqui, vai mandar o template bem-vindo, se eu chamar essa função aqui, e o template de pagamento vai estar aqui e aqui, vai mandar o template de pagamento. Então, isso aí você pode fazer ao longo do seu código, tá certo? Se você for procurar, muitas libs estão usando Partial, e é sempre bom você tentar usar, porque você vai conseguir simplificar seu código, vai ficar mais legal, fica mais elegante, e tem sempre essa facilidade de que está criando uma função em uma linha, tá certo? Só basta achar o que é em comum entre as funções, tentar abstrair ela e usar o Partial, beleza? Bom, é isso aí, de forma bem simples. Dúvidas? Quem tem alguma dúvida aí, quer falar mal de alguma coisa, falar bem? Quer dizer que o código está feio? Tá... Opa, beleza? Eu acho que tem uma dúvida aqui. Alô? Esse tipo de programação funcional, ele tem algum... Eu não estou te... Agora, aqui, falei. Ele tem algum ganho de performance de execução do código ou só a legibilidade mesmo? Não, tem também. Se tu for comparar... Ah, foi mal. Tem também. Se tu for comparar, por exemplo, de forma simples, usar uma list comprehension para percorrer uma lista, fazer um cálculo ali, é mais eficiente e é um pouco mais rápido do que tu usar um for normal, por exemplo. Então, tem esse ganho.
E se tu for usar o outro módulo, que eu não deu para falar aqui hoje, que é o IterTools, que ele faz construção lazy, ou seja, ele te retorna o valor só quando tu quer, tu vai estar salvando muita memória também usando isso. Mais alguma dúvida? Ah, ok. Alô? Oi. Obrigado pela palestra. Eu queria saber se é uma boa prática misturar um pouco ou tipo fazer um modelo só, tipo, se vou usar um útil, sabe? Já que é tudo funcional. E se isso serve também bastante para consultas que vai usar banco e tal, para poder melhorar um pouco a performance. Ó, vê só, essa questão de você misturar ou não, no teu código normal, tu pode estar usando o List Comprehensions, tu pode estar usando o Map, tu pode estar usando o Partial também. Partial, as funções Partial eu já usaria no Utils, por exemplo, porque tu já está fazendo as funções lá separadazinhas para tu usar em outros cantos do teu código. Mas, por exemplo, usar if expression, usar list comprehension, isso está no flow normal do teu código, isso está nas tuas funções normais, está sendo usado sempre lá dentro. Essa parte, tipo, abstrair para ajudar na consulta, tu abstraindo outra função não ajudaria numa consulta na base de dados. Talvez ficasse mais legível o que tu quer, tá certo? Agora, se tu for trabalhar com Django, por exemplo, tu pode fazer uma query lá em Django e tu pode passar a usar depois .iterator, fazer isso em forma de quebrada e vai ajudar na tua performance na hora de percorrer isso depois. Então, tem algumas construções que depois podem ser usadas. Não foram essas agora, mas tem. Mais alguma? Opa, tudo bem? E aí, beleza? Cara, eu gosto bastante de programação funcional com Python, assim, muito mesmo. E, sei lá, você falou que os recursos vão entrando, só que eles não vão, tipo, sendo priorizados para programação funcional. Cara, mas a comunidade mantém libs infinitamente fantásticas, como o Hypothesis, o Effect. E é só para acrescentar mesmo, tipo assim, que você podia ter colocado aí, tipo, onde achar mais, tipo, libs, que tem muita coisa interessante. Eu fiz um curso uma vez e o cara fazia um jogo, ele todo em programação funcional. E ele usava eu não sei, eu não lembro o nome agora. Mas ele fazia um jogo todo em programação funcional e aí ele usava uma série de libs que, por exemplo, tudo era imutável. E a lib já te dava uma lista, tu não modificava uma lista anterior, tu já chamava um método. Feito quem trabalha aqui com JavaScript, já usou Immutable.js, que as estruturas são imutáveis, então ele já fazia tudo isso aí, era muito massa. Valeu, fica a dica aí para colocar. Beleza. Numa palestra do Apache, né, uma moça lá colocou muito programação funcional. Então, para permitir distribuir o processamento, né, processar várias coisas em paralelo, a programação funcional é necessária. Né? Tudo que você ensinou aí, o Partial, também funciona assim no Apache? Ou... Não, o Partial ele é usado mais para a questão de você abstrair código. Mas, por exemplo, se tu vai trabalhando com programação paralela, fazendo essas coisas, tem uma ideia da programação funcional, que é a ideia de Pure Functions, de referência transparente, que é justamente de tu ter uma função que ela não está alterando um estado global, por exemplo. Então, quando tu vai fazer programação corrente, vai te ajudar a tu ter a tua funçãozinha lá trabalhando independente. E aí também te ajuda muito, a gente trabalhou num projeto, nessa questão de performance, em que a gente tinha que trabalhar com milhões de dados, beleza? Então, se tu fosse carregar esses milhões de dados de uma vez, pegar uma lista, fazer isso tudo de uma vez, a tua memória ia para o espaço, e demorava uma eternidade. Mas como a gente tem algumas estruturas em Python que permitem a você fazer a ideia de lazy, ou seja, a ideia de um string, de você pegar aquele dado só quando você for usar, então a gente conseguia trabalhar dessa forma. E justamente onde se aplica muito essa ideia do módulo justamente IterTools, de string, de lazy, a galera de data science, a galera está fazendo muito isso. Está fazendo muito desse tipo. Valeu pela palestra. Valeu. Uma dúvida é quando não utilizar a programação funcional? Eu não gosto de utilizar, por exemplo, Python. Python, para mim, o foco dela é orientado a objetos, beleza? A mágica do Python acontece ali na tua orientação a objetos. Se tu for usar, por exemplo, um framework Django, a mágica está toda na orientação a objetos. Tu vai usar uma classe lá, definir uma coisa e vai fazer uma mágica e vai estar tudo lá funcionando para tu. Então, eu não gosto muito de você tentar forçar tudo funcional, tá entendendo? De você, se Python tem esse foco maior na orientação a objetos,
Então, eu não estaria usando, tentando fazer tudo funcional. Eu não estaria tentando criar uma classe lá, por exemplo, totalmente imutável, retornando sempre um valor novo. Ou seja, não se prender tanto a essa questão de mutabilidade disso tudo. Eu usaria na minha prática diária, eu gosto sempre de usar mais na questão de abstração. Agora, se você realmente quer fazer algo totalmente funcional, prezando pela imutabilidade, a performance, a interação, tudo, então, como o colega falou ali, tem uma série de libs que vão fazer isso, beleza? E às vezes também, para quem está programando em Python, por exemplo, algumas construções funcionais não ficam tão bonitas, não está tão legal. Então, às vezes também ajuda tu não usar na questão da leitura do teu código. Como ajuda a usar, às vezes também tu tentar forçar isso, vai ficar feio, não vai ficar tão legal. Então, a minha ideia é mais isso. Use nesse momento com moderação. Tá chegando. Ajuda tanto. Não temos tempo mais para perguntas, é por causa do horário. Mas qualquer coisa, o Anderson tô por tá aqui. aí, né? Mas Beleza. pode ir. Valeu.